Na busca por impostos, o governo vai tentar aprovar PL dos jogos de azar que vai legalizar jogos de apostas, como por exemplo o jogo do Tigrinho, que pode ser beneficiado com tudo isso. Eu vou dar aqui nesse vídeo então minha opinião, a gente vai ler aqui o que eles estão buscando aprovar, e tem muita coisa aqui que é polêmica, mas tem muita coisa que é certa também. Vamos ver se vocês concordam, aí depois vocês deixam no comentário a opinião de vocês. Então essa PL que está sendo discutida agora, ela busca a aprovação de jogos de cassino, de bicho, de bingo, de videobingo, jogos online que envolvem apostas e também até mesmo corrida de cavalo. Bom, então essa legalização obviamente estaria aqui um alívio em termos de arrecadação de impostos, a gente já vai ver isso, inclusive pode dar uma folga aqui para essa caça de impostos, de repente daqui a pouco estava chegando aí em uma questão de discussão em imposto de dividendos, então isso aqui dá um pouco de uma folga nisso, por esse lado é positivo. Tem a questão que os jogos de azar é extremamente aí danoso para as pessoas, mas assim, de qualquer forma, depende das nossas opiniões aqui, a gente tem que tentar discutir de uma forma mais neutra possível. Então a gente vai ver o que está sendo discutido aqui em cada um desses itens, inclusive, e eu vou dar uma opinião aqui mais neutra que eu possa dar. Mas antes mesmo de começarmos a discutir tudo isso, a gente tem que lembrar o seguinte, que hoje no Brasil está extremamente complexa essa situação, porque casas de apostas não podem ter sede aqui no Brasil, você não pode ter um bingo ali na esquina, porém existem casas de apostas online ali, com sedes em outros países, que estão operando no Brasil, vários apostadores aí perdendo dinheiro, youtubers e seja qual for a frente de propaganda extremamente mentirosa, vamos dizer, né? Porque ó, a gente pode até ver, o G1 falou lá, a Globo falou, né, que influenciadores atraem vítimas com promessas de prêmios altos e dinheiros fáceis, e eles recebem uma conta demo, né, onde eles jogam ali e só dá ganho aquilo ali, mas é um ganho fake, você vai jogar na prática, você não vai ter esses mesmos ganhos, né? Então, realmente aqui existe uma ilusão criada que não é real, então isso aí tem que ser muito bem discutido, como você faz essa propaganda, né? Enfim. Mas de qualquer forma, o ponto inicial é que já existe aqui jogos no Brasil, né? Nós já estamos vivendo com isso, então isso precisa sim ser conversado. Uma vez dito isso, o Brasil poderia tentar bloquear de modo geral a China, né? Jogos online, até mesmo de outros países, o que eu acho que seria ruim, ou então fazer uma forma de legalizar aqui no Brasil de uma forma mais prudente, que é o caminho correto, na minha opinião. Então já estou dando spoiler aqui que eu tendo a ter uma opinião favorável à legalização de jogos, mas vamos ver os detalhes ainda, né? Bom, outro ponto é que isso aqui traz um combate à ilegalidade, porque se existem jogos hoje difíceis, se você vai jogar o jogo do bicho ou o jogo do bingo, aí seja lá onde for que você encontre isso, é ilegal, né? Então é um combate à ilegalidade. Então isso aqui é um ponto positivo já, né? Além de você já ter jogos aqui no Brasil, você legalizando aqui, você acaba tendo esse combate a jogos ilegais. Então é um ponto positivo. Para amenizar um pouco a questão do endividamento do vício, eles estão buscando aqui regulamentar que não permitam o uso nem mesmo de cartão de crédito, para a pessoa não se alavancar ali de forma indireta, sem perceber. Também não vai poder as casas de jogos de aposta conceder empréstimos. Também sou favorável a isso, você tem que deixar, porque é um vício isso aqui, né, pessoal? Então você tem que ver a pessoa percebendo, né, que ela está gastando, que aí pelo menos dá um pouco de freio. Você gastar realmente ali fazendo um Pix, você vendo o dinheiro ainda era mais favorável, mas você fazendo um Pix ainda pesa mais do que você comprar no cartão de crédito. Você não está vendo ali o gasto, né? Pelo menos não essa pessoa que já está ali um pouco consumida pelo vício, né? Então eu acho sim também positivo, embora não vá eliminar o viciado, não tem como, e aí vem uma outra discussão. Vamos barrar então porque pessoas se endividam e viciam nos jogos de aposta. Cara, não adianta, conforme nós vimos, já tem jogos de aposta lá fora, que atuam aqui no Brasil, já tem jogos clandestinos. E outro ponto é que se você se vicia, o problema é seu, né, na verdade. O que falta é quê? Educação. Então o que tem que ter é educação nas escolas, educação financeira, né? Isso é que tinha que ter. E aí, infelizmente, isso está faltando para o brasileiro, né? O brasileiro não tem a mínima noção. Como eu digo, um parâmetro bom para a gente ver se o brasileiro é esperto ou não economicamente falando, é você ver como eles avaliam os governos. Eles comemoram o preço de gasolina barato ou caro como um governo sendo bom ou ruim. São muito estúpidos economicamente. O problema é quando começamos a ir ver item a item, o que está sendo discutido, a gente começa a achar que a pele é ruim. Então olha só, vamos começar aqui com cassinos, né? Vamos até pular a parte que eles estão falando aqui de resorts e tal, tudo mais. Vamos entrar aqui ó, na parte do cassinos no continente, que é o seguinte.
No caso de cassinos no continente, a legislação prevê um limite de 1 por estado e no Distrito Federal, com exceção a São Paulo, que poderá ter até 3 cassinos, e de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas e Pará, que poderão ter 2 cassinos cada um. E aí eu me pergunto, por que raios estão limitando a quantidade de cassinos? Por que raios estão fazendo isso? Porque o certo é deixar isso aqui fluir naturalmente, como qualquer economia normal de capitalista, né? Você deixa ali, se tiver muito cassino numa região, vai fechar o que tiver aí dando prejuízo, com falta de clientes. É lei da oferta e da procura. Se você quer que, vamos dizer, limitar um pouco a expansão disso aqui, você pode fazer o que fizeram com cigarros. Eu até concordaria, né? Pô, for lá, obriga a pôr lá um letreiro no cartaz ou no site online, né? Jogos de azar são viciantes, você vai perder dinheiro, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Desse tipo, mas não limita o funcionamento. Se você está liberando, libera essa desgraça de uma vez. Por que eu digo isso? Porque isso aqui abre caminho para os companheiros, né? Por que raios eles estão limitando a 2, 1, 3, não sei o quê? Porque já tem é tudo fechado ali, né? Jogo de cartas marcadas, né? Então olha só, vou voltar aqui a um ponto que vai mostrar como tem tanta coisa no Brasil que é errada, ninguém discute, ninguém fala nada, tá tudo certo, a gente convive com esse tipo de desgraça, né? E não é uma coisa exclusiva desse governo que já vem há muito tempo, né? O Ometo lá da Cosan, ele comentou, né, que quando querem fazer ali a PL de aumentar os impostos para o setor de distribuição de combustível e tudo mais, realmente é absurdo isso aqui, né, porque quem vai pagar a conta é o consumidor. Enfim, ele ficou indignado e falou, por que não vai atrás do informal, do devedor costumário e do sonegador? Que realmente, se você para pensar, existe bilhões de prejuízos aqui com o governo em permitir essa ilegalidade dos combustíveis. Quantas vezes você já abasteceu o seu carro e teve problemas no abastecimento? E até mesmo, às vezes, em bandeiras ali da Posto BR, alguma coisa do tipo, você tem problema de gasolina adulterada. Então, olha só, não dá para entender o governo e o Congresso. Só a adulteração de combustíveis e a sonegação de impostos desse setor gira em torno de 18 bilhões. É perto do que eles querem arrecadar com essa mudança no PIS e no COFINS. Então olha só, vendo o governo não partindo para cima desse pessoal aqui, me faz entender que o governo está conveniente com isso. Será que não tem aqui dinheirinho rolando para lá ou para cá? E não é uma acusação exclusiva deste governo, de todos os governos. O governo Brasil, né? Que raios, porque ninguém faz nada, né? E quando a gente volta aqui no cassino, tem uma certa similaridade. São aqueles mesmos grupinhos aqui similares que têm poder, que têm ali amizade com os governos, eles vão poder operar bacaninha aqui, de forma legal, olha só que bacana. Eles não conseguem fazer legalizar lá o pessoal do combustível, mas aqui eles vão conseguir. Então, não sou a favor de uma regulamentação que deixe limites de alguma forma, porque isso aqui é uma proteção contra o cara que talvez já esteja atuando hoje em dia de forma legal e agora ele vai ter as portas abertas. Absurdo essa parte. Parece um detalhe, mas é muito importante. Aí você continua vendo os outros itens, entra lá no bingo, você vai ver que também tem um limite de uma casa de bingo em cada município, sendo que as cidades maiores poderão ter um estabelecimento para cada 150 mil habitantes. Novamente, nós temos aqui limites para favorecer as companheiradas, né? Jogos de bicho também aqui, ó. Uma pessoa jurídica para cada 700 mil habitantes nos estados e no Distrito Federal, aí blá blá blá. Apostas e jogos de corrida de cavalo, e aí essas apostas poderão ser exploradas por entidades de turf, credenciadas juntos ao Ministério da Agricultura, e as mesmas entidades também poderão oferecer os outros tipos de jogos, né? Aí, nesse caso de corrida de cavalo, tem que ter uma cautela, porque está envolvendo animais, então também não pode ser qualquer um aí, vou abrir uma aposta de corrida de cavalo, maltratar os bichos, né? Então tá certo aqui. Mas todas as outras regras de limite por casas de apostas, por cidade, por quantidade de pessoas, seja por que for, eu sou contra, porque abre caminho para companheiragem. Então olha só, num país onde envolvendo uma tragédia ali no sul, outro dia uma lojinha de queijo ganhou licitação para importar ali cerca de R$1 bilhão em arroz. Estou falando de arroz, não tem nem a ver com a lojinha minúscula que ela é. Se fosse de queijo seria um absurdo, de arroz então nem se fala. Se no Brasil acontece esse tipo de coisa, você imagina aqui com o que vai acontecer nisso aqui, o pessoal profissional aqui de... vamos deixar para lá, mas olha só, eu fico sem palavras ao imaginar o quanto que isso aqui pode deixar político rico e população mais pobre. É absurdo. E aí quando a gente se depara essa matéria que mostra que apostas online superam investimentos na Bolsa de Valores, realmente mostra que o brasileiro é completamente ignorante
Então a gente entende que essa lei vai acabar mais prejudicando os brasileiros do que ajudando, porque sim, essa PL ela acaba ajudando, independente de como ela seja, se ela é justa ou se ela não é, ela acaba ajudando a Bolsa de Valores, que tira uma pressão aqui sobre criar novos impostos. Como eu já disse, né, num primeiro momento, pelo menos para as empresas, mas não se esqueça que o governo é sedento por gastos, então daqui a pouco tem essa discussão novamente, né, mas tira um pouco isso aqui da pauta por um certo tempo, e também ameniza uma possível criação de dividendos, também dá uma tranquilizada nisso aqui, porque o governo está desesperado, né, por novas formas de arrecadação de receita. Então, 2025 a gente tira um pouquinho essa pressão, se realmente for aprovado e tudo mais, né? Enfim, esse é o Brasil. Vê se alguém está discutindo aqui sobre como melhorar a educação financeira para o pessoal nas escolas. Lógico que não, eles querem realmente que o povo permaneça burro para continuar fazendo essas campanhas burras e continuar ganhando votos dessa forma. Mas olha só essa matéria que saiu hoje também. Investir na bolsa pode ser tão viciante quanto apostas esportivas. Isto mostra que muitos investidores estão também encarando a bolsa como uma aposta, o que é extremamente errado. Você não pode simplesmente comprar uma ação porque ela vai subir ou porque ela caiu. Cara, não é aposta, você tem que comprar uma empresa, você está comprando uma empresa, você tem que entender essa empresa, você tem que entender os projetos dela para realmente visualizar a longo prazo. Você tem que entender dos fundamentos, tem que entender do valuation. Sabe fazer o valuation de uma empresa? Se você não sabe nada disso, você quer aprimorar os seus conhecimentos, link na descrição do vídeo, nos comentários fixados, e eu te ensino no meu curso de investimentos desde o zero até aprender a fazer um valuation de uma empresa, saber investir de forma correta, aprender com os meus erros, que já estou aqui, 16, 17 anos aí de bolsa, tá? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!